Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, um acidente marcaria para sempre a história do mundo. A usina nuclear de Chernobyl, que era localizada na cidade de Pripyat, na antiga União Soviética, havia explodido, causando o maior acidente nuclear de todos os tempos. A história de Chernobyl ainda hoje é cheia de mistérios e acontecimentos mal contados. E segundo historiadores, a maioria dos acontecimentos foi encoberta pelo governo da antiga União Soviética na época. Mas antes de contar essa terrível história, solta a vinheta, editor. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Michael Rodrigo e você está no canal Histórias do Mundo. Antes de mais nada galera, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O ano é 1986 e a madrugada do dia 26 de abril mudou a história do mundo para sempre. A União Soviética tentou, mas não conseguiu esconder as notícias por muito tempo. O reator 4 da usina de Chernobyl havia explodido. Acho que em qualquer lugar do mundo seria impossível esconder algo tão grande como este acontecimento por muito tempo. Mais de 30 anos depois, ainda não sabemos a verdadeira extensão dessa tragédia. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o acidente de Chernobyl pode ter causado por volta de 9.000 mortes, contando direta e indiretamente ao longo dos anos. Eram 5 da manhã, quando o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, recebeu um telefonema. Ele foi informado que havia ocorrido uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, mas aparentemente o reator estava intacto. Nas primeiras horas, até mesmo no dia seguinte ao acidente, não se sabia que o reator havia explodido e que havia lançado uma enorme emissão de material nuclear na atmosfera, disse o próprio presidente Gorbachev em uma entrevista tempos depois. O líder da União Soviética não viu a necessidade de acordar seus ministros ou interromper seu final de semana para realizar uma reunião de emergência, explica o historiador ucraniano Serhiy Prokhy no livro Chernobyl, a história de uma catástrofe nuclear, lançado em 2018. Em vez disso, ele criou uma simples comissão liderada por Boris Skrbina, vice-presidente do Conselho de Ministros, para investigar a causa da explosão. Enquanto isso, os cidadãos já corriam sério perigo. Mas ninguém se atreveu a ordenar uma evacuação. A primeira aproximação de helicóptero, cerca de 24 horas após a explosão, mostrou a magnitude da catástrofe. Quando nós desembarcamos, eu ainda não estava pronto para aceitar o que havia ocorrido. Eu tive que se esforçar para entender o que meus olhos haviam visto, disse o próprio Skrbina tempos depois. No começo, eles estavam em estado de choque, negando-se a acreditar e não queriam aceitar o que havia acontecido, e também não queriam se responsabilizar pelo que aconteceu. Houve uma negação por parte de todos os funcionários em Chernobyl, e além disso, era muito difícil dizer o que estava acontecendo sem se colocar em uma situação ainda mais perigosa. À medida que os níveis de radiação aumentavam, as autoridades ficavam cada vez mais nervosas, mas nenhuma das pessoas que estavam ali na usina no primeiro momento tinha o poder para decidir por uma evacuação. O governo da União Soviética levou 18 dias para falar sobre isso na televisão e esclarecer o que estava acontecendo para o mundo. A reação imediata do governo foi esconder a tragédia e em seguida tentar minimizar a quantidade de informação publicada. O evento foi tão catastrófico, um desastre tão grande que nem mesmo especialistas em energia nuclear conseguiram entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, os líderes soviéticos avaliaram que a retirada das pessoas de Pripyat ainda não era necessária. Na verdade, acreditamos que ninguém queria assumir a responsabilidade por ordenar uma evacuação, e assim assumir a culpa. Mas enquanto a comissão pensava sobre o que fazer, as pessoas começaram a deixar a cidade por conta própria. O governo soviético não queria que as más notícias se espalhassem tão rapidamente quanto a radiação, por isso cortou as redes de telefonia e os engenheiros e funcionários da usina foram proibidos de compartilhar informações sobre o que aconteceu com seus amigos e familiares. Manter o silêncio era um protocolo padrão na antiga União Soviética, porém, o mundo descobriu. Foram os suecos que detectaram primeiro que algo estava errado, e em seguida, alguns britânicos que trabalhavam em outra usina nuclear. Na Suécia, altos níveis de radiação foram detectados no dia seguinte após o acidente, cuja origem não tinha explicação. Porém, conseguiram identificar que a nuvem de radiação vinha do sul. O governo da Suécia entrou em contato com a União Soviética, perguntando se havia algo errado com a usina nuclear de Chernobyl, pois eles haviam captado altos índices de radiação vindo daquela região. Mas mesmo naquele momento, com a radiação sendo captada a milhares de quilômetros, eles continuaram negando que algo tivesse acontecido. Então as autoridades europeias também alertaram que estavam sendo detectados altos índices de radiação em todo o continente. Foi então que a União Soviética teve que divulgar a informação.
A usina havia sofrido uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. O sistema de resfriamento parou de funcionar, que gerou um superaquecimento do núcleo que atingiu a temperaturas muito quentes. O calor provocou uma explosão de vapor tão violenta que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1000 toneladas. Um cogumelo de 1 km de altura soltou pelos ares fragmentos de grafite com plutônio a enormes temperaturas. Em contato com o ar, o urânio pegou fogo e também foi lançado na atmosfera. Os primeiros bombeiros, trabalhadores e jornalistas que chegaram ao local foram expostos a doses letais de radiação e foram as primeiras vítimas de Chernobyl. O incêndio lançou no ar grandes quantidades de material radioativo do núcleo do reator. Se não fosse contido, a precipitação radioativa seria 100 vezes maior do que a força combinada das duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão. A cidade mais próxima à usina era Pripyat, localizada a apenas 3 km dali, com uma população de 40 mil habitantes. No dia seguinte após a explosão, os moradores ficaram expostos a uma radiação 50 vezes maior do que é considerada normal na atmosfera. Naquele ritmo, em 4 dias, a exposição poderia levar à morte todos os moradores da cidade. O nível de radioatividade começou a subir rapidamente e os moradores de Pripyat tiveram que ser retirados da cidade, deixando tudo para trás, com a promessa de que poderiam voltar para pegar seus pertences 3 dias depois, mas isso nunca aconteceu. No momento, para evitar pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação e disseram que a mudança seria apenas temporária. Centenas de ônibus entraram em ação e em 3 horas e meia as 43 mil pessoas foram retiradas da cidade. Após o acidente, o governo criou uma zona de exclusão, num raio de 30 km em torno do reator que explodiu, afetando a cidade de Pripyat e pequenas comunidades. Ao todo, 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Toda essa área foi abandonada e se tornará inabitável ao ser humano por cerca de 20 mil anos. Mas o pior ainda estava por vir. Os moradores que tinham sido expostos a doses altas de radiação que poderiam alterar a composição do sangue e provocar diversos tipos de câncer. Enquanto isso, o vento começou a levar as nuvens de partículas de poeira radioativa para o norte da Europa, afetando uma região de mais de 1000 quilômetros. Florestas vizinhas foram queimadas por causa da radiação, que também provocou uma queda acentuada na vida selvagem da região. O reator continuava a queimar e uma operação militar gigantesca foi montada para apagar o incêndio. A solução foi despejar com a ajuda de helicópteros toneladas de chumbo e areia para tentar conter o fogo e evitando que a radioatividade se espalhasse ainda mais. Em 6 de maio, o fogo foi controlado. A maioria dos soldados que participou das missões de emergência morreu por causa da alta exposição à radiação. Em semanas, outras vítimas começaram a surgir nos hospitais, com problemas como deterioração da medula óssea e queimaduras profundas pelo corpo. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o acidente de Chernobyl pode ter causado a morte de mais de 9 mil pessoas. Porém, ao certo, nunca saberemos. O acidente de Chernobyl está ligado intimamente ao fim da União Soviética, segundo o historiador Serhiy Plokhy. Para ele, a maneira como a União Soviética entrou em colapso pode não ser realmente entendida sem antes entender a história de Chernobyl. Porém, o acidente deixou algumas lições para o mundo. Não podemos confiar demais na tecnologia, e as pessoas acreditavam que o acidente daquela escala era impossível acontecer, mesmo após ter ocorrido. E também que uma cultura que nega evidências científicas e é baseada em mentiras e sigilo não é segura para ninguém. Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e esperamos que tenham gostado. Ficamos por aqui, assista nossos outros vídeos, segue a gente nas redes sociais, um forte abraço e até a próxima!